Shalom, povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite com Deus, 365 noites com Deus. Hoje estamos na nossa noite 34 e hoje vamos falar um pouco sobre o livro de Ageu, capítulo 1. Já prepara sua Bíblia, abre no livro de Ageu e vai no capítulo 1 que nós vamos meditar sobre essa palavra, quando Deus manda reconstruir o que foi abandonado. Amém? Sejam muito bem-vindos à noite 34 da nossa caminhada de 365 noites com Deus. Irmãos, nesta noite vamos para o livro muito pouco explorado. A meu ver, o livro de Ageu é muito pouco explorado. E a palavra de hoje não começa com uma promessa de que Deus fará alguma coisa por nós, sabe? Ela começa com uma pergunta sobre aquilo que nós deixamos de fazer diante de Deus. O povo, naquela época, havia voltado do exílio e a reconstrução do templo havia começado, mas depois foi interrompida. O tempo passou, as pessoas reconstruíram as suas próprias casas e retomaram seus interesses e também organizaram a própria vida, né? Enquanto isso, a casa do Senhor permanecia completamente em ruínas. Irmãos, então Deus levanta Ageu e diz para ele: considerai os vossos caminhos. Irmãos, em outras palavras, parem e olhem para a maneira como vocês estão vivendo. Pessoal, essa palavra é necessária, porque existem momentos em que nós não precisamos de uma nova promessa. Existem momentos que nós precisamos de realinhamentos da nossa vida. Todo mundo quer promessa, todo mundo procura promessa, mas como é que a promessa vai chegar na sua vida se você tem a vida completamente em ruína, desalinhada, desorganizada, vive em desobediência? Irmãos, talvez exista algo que Deus colocou nas suas mãos e que você abandonou, entendeu? Talvez não tenha abandonado Deus completamente, mas tenha deixado para depois aquilo que um dia sabia que deveria fazer. Ageu nos chama nesta noite a examinar as nossas prioridades. E antes de entrar na leitura, eu convido você a compartilhar esse vídeo. Convida outras pessoas, manda no seu grupo de WhatsApp, no mínimo 5 pessoas. Não peço muito, 5 pessoas. Edifica 5 vidas. Faça a sua parte. Eu faço a minha, você faça a sua e nós fazemos aquilo que o Senhor nos mandou fazer, que é levar a sua palavra a toda a criatura. Vamos edificar outras vidas compartilhando e já aproveita, se inscreve no canal se você não é inscrito, ative o sininho de notificações, assim sempre que eu compartilhar um vídeo aqui no YouTube você vai estar recebendo alerta. E não esqueça de deixar sua curtida, porque é graças à sua curtida que o YouTube vai poder mostrar os meus vídeos. Então eu peço a sua ajuda, simplesmente carrega no botão curtir. Irmãos, que abriu sua Bíblia no livro de Ageu, já lhe abriu? Então leia comigo. No 2º ano do rei Dário, no 1º dia do 6º mês, a palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, governador de Judá, e a Josué, o sumo sacerdote. O Senhor disse que o povo afirmava: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Irmãos, então Deus perguntou: é tempo de vocês morarem em casas bem acabadas enquanto esta casa permanece em ruínas? E o Senhor dos Exércitos declarou: considerai os vossos caminhos.
Irmãos, o povo semeava muito, mas recolhia pouco. Comia, mas não se satisfazia. Bebia, mas continuava com sede. Vestia-se, mas não conseguia aquecer-se. E aquele que recebia salário parecia colocá-lo numa bolsa furada, sabe? Numa bolsa cheia de buracos. E novamente o Senhor fala: considerai os vossos caminhos. Então ordenou que subissem ao monte, trouxessem madeira e reconstruíssem a casa, para que ele fosse glorificado. Aleluia. Irmãos, o povo esperava muito, mas encontrava pouco. E Deus mostrou que havia uma desordem de prioridades. Cada um corria para cuidar da própria casa, enquanto a casa do Senhor permanecia abandonada. Então algo muda. Zorobabel, Josué e o restante do povo ouvem a voz do Senhor e obedecem. E quando o povo decide obedecer, Deus lhes entrega uma palavra simples e poderosa: eu sou convosco, diz o Senhor. Então o Senhor desperta o espírito de Zorobabel, de Josué e de todo o restante do povo. E eles começam novamente a trabalhar na casa do Senhor. Agora vamos para a meditação sobre essa palavra. Amém, gente? Há uma frase repetida em Ageu 1. Irmãos, considerai os vossos caminhos. Deus está dizendo: olhem com atenção para a vida que vocês estão construindo. E isso é muito diferente de viver se condenando, entenderam? Autoexame, isso chama autoexame. Irmãos, autoexame bíblico não é ficar procurando motivos para odiar a si mesmo, sabe? É permitir que Deus mostre aonde nossas prioridades saíram do lugar. Pegou a chave? O povo não havia necessariamente parado de acreditar em Deus. O problema era outro. Deus havia deixado de ser prioridade na vida daquele povo. Eles tinham tempo para as próprias casas, tempo para os próprios interesses, tempo para os próprios objetivos, projetos, mas para aquilo que Deus havia colocado diante deles, a resposta era: ainda não chegou o tempo. Ninguém, aliás, todo mundo tem tempo para fazer tudo quanto é coisa nessa vida. Mas para fazer aquilo que Deus está chamando para fazer, ninguém tem tempo. O horário não combina, não é a hora certa, eu estou carregada, eu estou na correria. Mas para fazer as coisas que Deus não mandar, todo mundo encontra tempo. Irmãos, quantas vezes fazemos exatamente isso na nossa vida? Depois eu volto a orar como antes. Depois eu estudo a palavra. Depois eu resolvo aquilo que Deus já me mostrou. Depois eu perdoo. Depois eu começo. Depois eu assisto. Depois eu vejo. Depois eu abandono isso. Depois eu volto para o propósito. Irmãos, para refletir. E o depois, sabe que o depois pode tornar-se uma maneira religiosa de dizer não a Deus, entendeu? Nem tudo o que abandonamos deveria permanecer abandonado. Esse é o primeiro ponto. Precisamos ter cuidado aqui, entenderam? Existem coisas que Deus realmente manda deixar para trás. Ontem falamos sobre voltar ao Senhor e hoje a pergunta é diferente. Existe algo que você deveria reconstruir? Talvez seja uma disciplina espiritual. Talvez seja o seu tempo de oração. Talvez seja o hábito de estudar profundamente a palavra. Talvez seja o hábito de ler a Bíblia com a Celeste no YouTube.
Por que não? Talvez um chamado que você deixou parado por causa do medo. Talvez uma conversa que deveria ter acontecido há muito tempo e você está adiando. E talvez seja uma responsabilidade que você empurrou para uma outra pessoa. Deus te chamou para fazer algo e você empurra essa responsabilidade por uma outra pessoa. Ou então, talvez seja a área da vida em que Deus já falou claramente e você continua dizendo, ainda não é o momento, Senhor. Quantas vezes eu ouço as pessoas falando isso? Não é o momento certo. Ainda não é o momento. Eu estou aguardando não sei que, gente, porque Jesus está às portas. Ele está voltando. Então eu não sei o que as pessoas estão esperando. Olha, se tem um defeito, ou talvez é considerado uma qualidade, dependendo do ponto de vista de cada um, que eu tenho, é nunca deixar para depois aquilo que eu tenho que fazer hoje. O meu filho, ele às vezes até se chateia, porque quando tem coisa para fazer, é para fazer, não é para deixar para depois. Se tem uma xícara para lavar agora, é para lavar agora, não pode ficar na pia. Se tem uma comida para guardar no frigorífico, tem que colocar agora, não é para deixar até depois. Depois eu coloco. Não, é agora. Muitos consideram defeitos, mas muitos consideram qualidades. Depende do ponto de vista das pessoas. Eu não deixo para depois aquilo que eu tenho que fazer hoje. Talvez seja porque eu já passei à beira da morte tantas vezes, que hoje eu aprendi a viver o hoje, a fazer o hoje, a deixar o amanhã para Deus. Talvez seja isso. Irmãos, Ageu nos confronta com a como é que fala isso em português? Procrastinação espiritual. Entenderam? Mas existe um detalhe fundamental aqui. Deus não disse apenas reconstruam. Quando o povo decidiu obedecer, ele declarou, eu sou convosco. Aleluia. Que diferença, né, gente? A presença de Deus não transforma obediência em facilidade. O povo ainda precisaria buscar maneira, sabe? Ainda precisaria trabalhar, ainda haveria oposição, ainda existiria cansaço, mas agora eles reconstruiriam sabendo Deus está conosco nesta obra. O Senhor está conosco nesta obra. Aleluia. Pessoal, às vezes nós queremos que Deus faça aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Nós oramos, Senhor, restaura. E Deus pergunta, qual é o seu próximo passo de obediência? Pegou? Nós oramos, Senhor, muda. E talvez Ele esteja dizendo, comece fazendo aquilo que eu já lhe mostrei. Tá pegando a chave, pessoal? Qual é o seu próximo passo de obediência? Comece fazendo aquilo que Deus já te mostrou. Pessoal, não fazemos o que somente Deus pode fazer. Sabe? Não fazemos. Mas também não devemos pedir que Deus faça aquilo que Ele mandou para nós fazermos. Uma casa bonita e um altar abandonado. Né, gente? Ageu apresenta uma imagem desconfortável aqui. As casas estavam sendo cuidadas, enquanto a casa do Senhor permanecia em completa ruína. Hoje não estamos reconstruindo o templo de Jerusalém. Presta atenção. Portanto, nós não devemos simplesmente transportar o texto de maneira literal para um prédio de igreja. Mas o princípio continua nos confrontando. Que lugar Deus ocupa nas nossas prioridades? Essa é a pergunta. Nós podemos cuidar do corpo e abandonar a alma. Nós podemos organizar a nossa agenda e não encontrar tempo para Deus.
e podemos investir horas e horas e horas nas redes sociais e dizer que não conseguimos ler a Bíblia. Podemos construir carreira, imagem, projetos e ministérios e deixar o secreto com Deus em ruínas. Quantas pessoas fazem isso? Nós podemos até construir coisas para Deus, enquanto abandonamos nossa vida com Deus. Você está fazendo a diferença? Isso é sério, gente. Antes de dormir hoje, considere os seus caminhos. Não olhe para a vida dos outros. Hoje, a palavra diz: considere os seus caminhos. Pergunte: o que tem recebido o melhor do meu tempo? O que domina os meus pensamentos? O que sempre encontra espaço na minha agenda? O que Deus já me pediu e continua adiante? Pessoal, existe alguma área que comecei a reconstruir e abandonei no meio? Essa é a pergunta. Eu estou pedindo, talvez, uma nova direção enquanto ainda não obedeci à última que Deus me deu? Não responda essas perguntas para sentir culpa, sabe? Não responda essas perguntas para sentir culpa. Não. Responda para sentir realinhamento, porque Ageu 1 não termina com um povo condenado diante das ruínas. Ageu 1 termina com um povo levantando-se para reconstruir. Isso é esperança, gente. Esperança. E pode declarar no comentário: esperança. E a Gólida Celeste para essa noite, talvez você esteja pedindo a Deus uma palavra nova, enquanto a última palavra que Ele lhe deu ainda está esperando a sua obediência. Nem sempre precisamos começar alguma coisa nova, entendeu? Às vezes precisamos voltar ao lugar onde paramos e dizer: Senhor, desta vez eu vou obedecer. Simples assim. Não tente reconstruir tudo numa noite. Mas também não use o tamanho das ruínas como desculpa para continuar parado, sem fazer nada. Pegue a primeira madeira. Dê o primeiro passo. Retome as suas orações. Abra novamente a palavra de Deus. Leia a Bíblia novamente. E faça a ligação necessária. Peça perdão. Organize aquilo que está desorganizado na sua vida e volte ao que Deus realmente te confiou. Porque tem momentos em que o milagre que estamos esperando começa com uma decisão, sabe? Mas é uma decisão muito menos espetacular. Obedecer aquilo que Deus já falou. E quando o povo de Ageu decidiu levantar-se, o Senhor declarou: eu sou convosco. Assim também Ele vai declarar contigo. O Senhor é contigo, o Senhor é comigo, o Senhor é com nossa família. Essa é a palavra que eu queria deixar no seu coração nesta noite. Reconstrua o que Deus mandou reconstruir, mas não reconstrua sozinho. Vamos orar? Vamos declarar a palavra de Deus baseada em Ageu 1. Pai querido, muito obrigado por mais esse tempo na Tua presença, mais esse ensinamento, por essa palavra maravilhosa, Pai. Senhor, mostra-me o que deixei em ruínas. Pai querido, em nome de Jesus, coberta com Teu sangue, revestida com todas as Tuas armaduras que estão no livro de Efésios, capacete da salvação, couraça da justiça, o centurião da verdade que anula toda a mentira do inimigo, a capacete da salvação que protege meus pensamentos, minhas emoções. Senhor, em nome de Jesus, me revisto com a couraça da justiça e o escudo da fé que me protege das ciladas do inimigo, das flechas lançadas. Pai querido, em nome de Jesus, calço aos meus pés a sandália da prontidão do Evangelho da paz e declaro que o lugar onde eu pisar a planta dos meus pés, esse lugar me será dado por herança. Tua palavra fala que lâmpada para
os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, me revisto com a espada do Espírito, que é a tua palavra, que me protege contra o meu próprio eu. Pai querido, em nome de Jesus, eu cubro meus filhos, minhas netinhas, com o sangue de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu cubro meus pais, meus irmãos e meu sobrinho com o sangue de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu cubro, Senhor, minha nora e minha cunhada com o sangue de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés. Pai querido, cubro meus pertences, objetos eletrodomésticos, cubro também os objetos, pertences eletrodomésticos que pertencem à minha família, aos meus filhos, em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, onipotente, onisciente, onipresente. Senhor, eu te peço que colocas teus anjos ao nosso redor, nos guardando, nos livrando de toda pedra e tropeço, de toda armadilha do inimigo, de todo tipo de acidente, das balas perdidas, da faca afiada. Senhor, vá com meus filhos e minhas netinhas, meus irmãos, meu sobrinho, por onde eu não posso ir com eles, Pai. Acompanha com eles. Também te peço que o Senhor acompanhe meus pais em Cabo Verde, visita eles, coloca teus anjos ao redor da casa deles, da vida deles, lhes protegendo e livrando de todo acidente. Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Senhor, esta noite nós chegamos diante de Ti, depois de ouvirmos uma palavra que nos chama a parar e a olhar para dentro e considerar os nossos caminhos. Não queremos terminar este dia pedindo apenas Tu mudes as circunstâncias. Não, Senhor. Hoje queremos permitir que Tu nos examines, Pai. Examine o nosso coração. Tua palavra mostrou um povo que havia voltado do exílio, retomado a vida e reconstruindo suas casas. E já estavam organizando seus interesses, Pai, mas deixando de lado a tua casa em ruína. Senhor, e então Tu disseste: considerai vossos caminhos. Nós ouvimos essa palavra e não queremos aplicá-la à vida dos outros. Nós queremos pensar em quem deveria mudar. Senhor, em quem deveria obedecer, em quem deveria voltar, em quem deveria fazer diferente. Hoje somos nós diante de Ti, Pai. Mostra-nos os nossos caminhos, mostra nossas prioridades, mostra-nos aquilo que ocupa o nosso tempo e nos mostra onde colocamos nossa energia. Pai querido, também nos mostra aquilo que recebe de nós o melhor enquanto Te entregamos apenas aquilo que sobra. Nos perdoa, Pai. E se alguma área da nossa vida espiritual estiver em ruínas, dai-nos, Senhor, coragem para olhar para ela sem desculpas. Pai, mostra-nos aquilo que fomos adiando. Pai, o povo dizia: ainda não chegou o tempo. E quantas vezes utilizamos outras palavras para dizer exatamente a mesma coisa? Depois eu faço. Quando tiver mais tempo, quando as coisas melhorarem, quando eu estiver mais preparada, quando os filhos crescerem, quando eu estiver com dinheiro, quando eu estiver menos cansado, quando essa fase passar, um dia eu começo, um dia eu volto. Pai querido, nós repetimos o tempo todo essas palavras. Nos perdoa, Pai. Senhor, quantos um dia já colocamos entre nós e a obediência? Perdoa-nos quando chamamos procrastinação de prudência, Pai. Perdoa-nos quando dizemos que estamos esperando o tempo certo, quando na verdade Tu já falastes e somos nós que estamos adiando. Perdoa-nos quando pedimos confirmação atrás de confirmação apenas porque não queremos obedecer à primeira direção que recebemos do Senhor. Se já falaste, dai-nos coragem para responder. Se ainda não falaste, ensina-nos a esperar, Pai, a ter paciência, Senhor. E nos livra de usar o silêncio como desculpa quando a Tua palavra já foi clara. Pai querido, mostra-nos o que ficou inacabado. Senhor, nesta noite existem coisas que começamos e não terminamos. Não estamos falando de cada projeto que um dia tivemos. Nem tudo precisa ser retomado. Algumas coisas pertencem ao passado. Algumas portas foram fechadas pelo próprio Senhor. Alguns ciclos realmente terminaram e nós aceitamos. Por isso pedimos discernimento, Pai.
Mostra-nos a diferença entre aquilo que precisa permanecer enterrado e aquilo que precisa ser reconstruído. Se existe algo que tu mandaste abandonar, não permitas que voltemos, Pai, em nome de Jesus. Mas se existe algo que tu nos confiastes e abandonamos por medo, cansaço, ou distração, ou desobediência, desperta em nós novamente, Pai. Talvez seja uma disciplina de oração, talvez seja um estudo da palavra, um chamado, uma responsabilidade, ou uma formação que deveria ter sido concluída. Senhor, talvez seja um pedido de perdão que continua sendo adiado, ou uma conversa necessária, ou uma promessa que fazemos e não cumprimos. Quantas coisas, Pai, uma decisão que sabemos que precisamos tomar. Nos mostra as ruínas certas, porque não queremos gastar forças reconstruindo aquilo que tu já encerraste. Mas também não queremos abandonar aquilo que ainda faz parte da nossa responsabilidade. Senhor, reorganiza as nossas prioridades, reorganiza a nossa vida. Pai, o problema em Ageu não era apenas aquilo que o povo fazia, era a ordem das coisas. Cada um corria para a própria casa, enquanto aquilo que pertencia ao Senhor, a tua obra, permanecia abandonado. Coloca ordem dentro de nós. Não permitas que o urgente devore o importante. Não permitas que as redes sociais recebam horas e a tua palavra recebe minutos, Pai. Não permitas que tenhamos energia para tudo e estejamos sempre cansados quando chega a hora de te buscar. Também não queremos que o Senhor permita que trabalhemos tanto para construir uma imagem diante das pessoas que já não tenhamos força para construir caráter diante do Senhor. Senhor, nós te pedimos, tenha misericórdia e não permita que cuidemos do corpo e abandonemos a alma. Não permita que cuidemos da carreira e negligenciamos a nossa própria família. Que nós possamos cuidar do secreto com o Senhor. Que nós possamos estar no altar do Senhor. Que nós possamos reconstruir esse altar em ruínas, Pai. Coloca cada coisa no seu lugar. Trabalho no seu lugar, dinheiro no seu lugar, projeto no seu lugar, relacionamentos no seu lugar, ministérios no seu lugar, descanso no seu lugar, famílias e tu no centro de tudo, Pai. Senhor, reconstrói primeiro o nosso altar. Antes que falamos de grandes projetos, queremos falar do secreto. Como está o nosso altar, Senhor? Ainda conversamos contigo quando ninguém está vendo? Ainda abrimos a Bíblia para sermos alimentados e não apenas para encontrar alguma coisa para ensinar aos outros? Ainda conseguimos permanecer em silêncio diante de Ti? Ainda existe arrependimento, Pai? Ainda existe temor, fome, sede da Tua palavra, prazer em estar contigo sem precisar pedir nada, Pai. Senhor, se o altar estiver em ruínas, começa por ali. Reacende em nós a vida de oração, não uma oração mecânica, Senhor, não palavras repetidas apenas para cumprir uma obrigação, Senhor. Ensina-nos novamente a permanecer e acende o amor pela palavra. Dai-nos disciplina quando não houver vontade, dai-nos constância quando não houver emoção. Em nome de Jesus, Pai, nos dá profundidade quando tudo ao nosso redor nos convida à superficialidade. Que o secreto volte a sustentar o público, Pai. Dai-nos coragem para pregar, dai-nos coragem para também pegar a primeira madeira. Senhor, às vezes olhamos para tudo aquilo que precisa ser estourado e ficamos paralisados. Parece grande demais. Tem tantos para fazer que não fazemos nada. Mas o povo de Ageu precisou começar. Precisou subir ao monte, buscar madeira, trabalhar uma etapa de cada vez. Ensina-nos isso, Senhor. Talvez não consigamos reconstruir tudo amanhã,
mas podemos dar um passo de obediência. Se precisamos voltar à palavra, amanhã abriremos a palavra. Se precisamos organizar a vida financeira, começaremos a organizar. Se precisamos procurar ajuda, faremos o primeiro contato. Se precisamos pedir perdão, venceremos o nosso orgulho. E se precisamos terminar algo, retomaremos com disciplina, Pai, com obediência. Se precisamos abandonar um pecado, nós não negociaremos. Senhor, Pai querido, se precisamos estabelecer limites na nossa vida, dai-nos coragem para fazer. Quando é para falar não, que nós possamos falar não. Se que nós sabemos falar sim, sim e não, não. Se precisamos descansar porque estamos destruindo o próprio corpo, tentando fazer tudo, nos ensina que descanso também pode ser obediência, Pai. Não queremos sair desta oração apenas emocionados, queremos sair decididas, Pai. Eu sou convosco, o Senhor falou na sua palavra. Pai, quando o povo ouviu e começou a obedecer, tu declaraste, eu sou convosco. Que palavra preciosa, Pai. Porque reconstruir pode ser cansativo, retomar pode ser tão difícil. É mais fácil começar alguma coisa do que voltar depois de termos parado. Às vezes olhamos para o tempo perdido e pensamos, agora é tarde. Mas se ainda está chamando, queremos responder. Não queremos gastar o restante da vida lamentando aquilo que não fizemos ontem, Pai. Queremos obedecer hoje. E enquanto fizemos aquilo que colocaste nas nossas mãos, nos lembra, tu és conosco. Quando o trabalho parecer pequeno, tu és conosco. Quando ninguém perceber, tu és conosco. Quando não houver aplausos, tu és conosco. Quando a reconstrução estiver apenas começando e ainda parecer ruína, tu és conosco. Não precisamos de reconhecimento para obedecer. Precisamos da tua presença. Reconstrói o que foi quebrado dentro das nossas famílias. Existem também ruínas dentro de casas, conversas interrompidas, relacionamentos quebrados, confiança perdida, palavras que deixaram marcas, pais e filhos que já não conseguem conversar, irmãos separados, casamento onde duas pessoas vivem debaixo do mesmo teto, mas emocionalmente estão distantes, Pai. Senhor, mostra o que pode ser reconstruído. Em nome de Jesus, mostra tudo aquilo que precisa ser reconstruído, Pai. Traga proteção sobre nossa vida, nossa casa, nossa família. Faça justiça onde necessário. Abre caminhos seguros. Pai querido, em nome de Jesus, nos ajuda a reconstruir. Olha para os nossos filhos, para a futura geração, para a nossa geração. Senhor, que eles encontrem em nós uma fé verdadeira, não perfeita, mas coerente. Que nos vejam pedir perdão quando erramos, que nos vejam abrir a palavra, que nos vejam servir, que nos vejam tratar as pessoas com dignidade. E que entendam que Jesus não é apenas assunto de igreja, mas Senhor da nossa casa. Guarda nossos filhos, guarda nossas netinhas, minhas netinhas, meus irmãos, meus pais, guarda toda a minha parentela, minha família por completo, meus amigos. Guarda aqueles que estão acompanhando essa oração, guarda aqueles que intercedem pela minha vida. Senhor, guarda cada amizade, cada relacionamento. Guarda, Senhor, cada estudo que fazemos e guarda o nosso amanhã. E acima de tudo, leva-nos, Senhor, a um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nossos filhos e netos possam herdar, Senhor, uma linguagem cristã, um legado de fé, de obediência. Que eles possam conhecer ao nosso Deus. Pai querido, visita todos aqueles que estão necessitados. O Senhor conhece cada necessidade.
Apresento cada pedido de oração que chegou no meu grupo de WhatsApp, que chegou aqui no canal, que entrou no Facebook. Todos que estão necessitados, apresento cada necessidade da minha família, cada sonho, cada projeto, cada plano, Pai. Em nome de Jesus, guarda cada membro da minha família na entrada e na saída e protege de todo mal, Pai. Visita, Senhor, todos aqueles que estão sem abrigo, sem onde dormir, sem um pão para comer, aqueles que estão enfermos, com dores crônicas. Sara as feridas, Pai. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda a reconstruir, Senhor, a nossa casa, a nossa vida, o nosso relacionamento com o Senhor. Olha para aqueles cuja vida parece estar em ruína completamente. Olha para eles, Pai, tenha misericórdia. Abre portas, Senhor. Leva mantimento. Que haja abundância nessa casa, que nós tenhamos para dar, mas nunca tomar emprestado de ninguém. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nos mostra aquilo que cabe a nós fazer e dai-nos coragem para obedecer. Porque quando o povo decidiu levantar-se para reconstruir, tu declaraste: eu sou convosco. Aleluia. É dessa presença que precisamos. Não queremos reconstruir sozinho. Fica conosco, Senhor, nesta noite. Fica conosco, fica com a nossa família. Guarda nosso deitar, o nosso levantar, o nosso adormecer, o nosso descanso, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê discernimento para reconhecer aquilo que precisa ser reconstruído e aquilo que precisa permanecer no passado. Se essa palavra edificou sua vida, compartilha, deixa a tua curtida, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. Você não precisa reconstruir tudo de uma vez. Pegue a primeira madeira e obedeça. Durma em paz. O Deus que disse: considerai os vossos caminhos, também disse ao povo que decidiu obedecer: eu sou convosco. Boa noite. Que Deus guarde a você, a mim e a toda a nossa família e toda a nossa casa.